Vamos para a nossa entrevista, para ter um papo com Alberto Valério, que é Head do setor de transporte da América Latina e de bens de capital do BSBB. Seja muito bem-vindo, Alberto. Um prazer contar com a sua presença aqui cedinho, já no Mercado Aberto. Obrigada. Alberto, eu quero começar a te perguntar, tudo bem? Eu quero começar a te perguntar sobre o setor aéreo. A gente vem falando nas últimas semanas sobre vários setores que são afetados por esse impasse que se instalou no Oriente Médio com o Estreito de Hormuz fechado. Querosene de aviação já sofreu aumentos por parte da Petrobras e parece que pode sofrer mais um aumento essa semana. Eu quero que você faça um diagnóstico para a gente de como isso vem afetando as companhias aéreas e onde a gente está nesse momento. Falar um pouquinho sobre perspectivas. Primeiro, acho que antes de falar sobre perspectivas, fazer um diagnóstico do mercado e das dificuldades que esse setor, que já é um setor que enfrentou um revés imenso na pandemia e estava começando a se recuperar. Todas as grandes aéreas passaram por recuperação judicial nos últimos anos, Gol, Latam, etc. E agora que elas começam a se recuperar, vem de novo esse revés grande. Não, claro. Bom dia, um prazer aqui estar com você, Amanda. Bom dia a todo mundo. Eu costumo falar para os nossos clientes investidores que o setor aéreo é o setor mais beta da economia, né? Então, você tem um impacto muito grande de PIB, você tem um impacto muito grande de petróleo, você tem um impacto muito grande de câmbio também, né? É importante, assim, a gente ver nessa perspectiva de custo como um todo, porque o câmbio ele acaba ajudando nessa conta, né? Então, por um lado, a gente está vendo aí, você mencionou, sexta-feira teve a notícia que a Petrobras deve aumentar mais 18% aí, o QAV, que é a querosene de aviação, né? Já vem de um aumento aí de 99% no ano, e a querosene de aviação é 30% do custo das aéreas, ou seja, você precisa de aumentar a passagem 30%, o que aumentou o combustível para você compensar. Hoje, a gente está perto dos 20%, 17,5%, 20%, né, desse aumento. Ainda falta um espaço, né, para dar os 30% dos 100% que aumentou. Por outro lado, a gente tem um câmbio, né? O câmbio, ele é 60% do custo das airlines, né? Lembrando que o aluguel dos aviões é feito em dólares, né? O próprio combustível é dólares, a manutenção dos aviões é toda dolarizada. Então, se você tem uma apreciação do real, você acaba, por outro lado, compensando um pouquinho esse aumento de custo, né? A gente vê aí o real vindo de 5,60 para R$ 5, acaba ajudando aí em 6, 7% nessa conta, né? Então você vê que a gente está defasado, vamos dizer, não a gente, as companhias aéreas estão um pouquinho atrasadas, mas não muito para compensar essa alta dos combustíveis. Agora, Alberto, e onde entra esse pacote anunciado pelo governo há algumas semanas de ajuda, um socorro temporário às aéreas para justamente mitigar, atenuar essa situação difícil? Você teve isenção de imposto federal, uma série de linhas de financiamento, de capital de giro, etc. Isso ajudou, isso mitiga o repasse desses custos, porque você está dizendo aqui que quase 20% já foram repassados. Então, a gente já está vendo as passagens aéreas mais caras. Você tem um preço também de quanto era antes da guerra, quanto está agora, um preço médio de voos internos ou de voos para o exterior? Tem essa conta? Não, muito importante, assim. Ajuda, mas não está ajudando muito, né? Assim, o Brasil foi um dos poucos países no mundo que não ajudou durante a pandemia. E como você relatou, a gente teve recuperação judicial em todas as três airlines que estão no Brasil, né? A gente teve primeiro na Latam em 2020 e 2021, depois a gente teve na Gol e por fim a gente teve na Azul. Elas estão com um balanço um pouco mais robusto neste momento, né? O governo ajuda no imposto, mas o financiamento que a Petrobras daria para as distribuidoras não foi muito bem aceito. Talvez pelas condições, é difícil entrar aqui nos detalhes, mas versus aos outros países, o Brasil historicamente tem ajudado menos, talvez pela nossa capacidade em relação a um país desenvolvido como os Estados Unidos, né? Mas assim, é difícil a gente mensurar
numa quantia unitária por passagem, o quanto que aumentou ano contra ano, o custo por viagem, porque depende muito da duração da viagem, viagens mais curtas, o combustível vai influenciar mais. Imagina que quando você decola, você gasta muito mais combustível do que quando você tem um voo mais constante, né, mais longo, né? Então, é difícil você medir isso, mas o preço da passagem vem aumentando desde 2019. Então, desde da pré-pandemia, o preço da passagem mais que dobrou no Brasil, né? Então, é um custo que o consumidor está tendo, mas a demanda tem reagido positivamente, né? A gente tem visto não enfraquecimento ainda da demanda, com certeza tem um impacto, mas ela tem se mostrado mais robusta do que os nossos modelos econômicos faziam de previsão. E esses custos, como é que a gente pensa agora, pensando um pouco mais a médio e longo prazo? Você falou que uma parte desse aumento foi repassado, mas não todo. Há alguma exigência do governo para participar dessa linha de financiamento do BNDES? Você não pode repassar custo ao consumidor? Como é que isso é fiscalizado ou monitorado pelo governo? E mesmo essa redução, eu acho que até foram zerados mesmo, né? Os impostos federais. Isso não dá um certo alívio para as companhias aéreas? Amanda, toda ajuda é bem-vinda, né? Mas, assim, é difícil a gente saber o que ainda tem pela frente, né? Lembrando que o jet fuel, que ia ver, ele não necessariamente ele tem uma correlação 1 para 1 com petróleo, né? Por exemplo, o petróleo aumentou 50%, o QAV aumentou 100%, porque a refinaria do QAV, da querosene, é um pouco diferente das demais, né? Às vezes menos privilegiada do que as demais. Então, o crack spread, que a gente chama, que é a diferença do o combustível de aviação para o petróleo, ele aumentou. Ele chegou a bater o pico 3 semanas atrás e agora reduziu. Então, assim, por mais que você tenha ajuda do governo, né, que alivia agora, deu um alívio, a gente não sabe o quanto vai durar esse choque de petróleo, né, e por quanto tempo vai ficar o combustível mais alto. Uma coisa é importante de mencionar também. As companhias aéreas do Brasil, exceto a Latam, elas não fazem mais hedge. Então, o impacto vem na cabeça, né? Então, imagina que ela vai voar hoje um combustível mais caro, uma passagem que ela vendeu mais barata no passado, né? Então, o primeiro impacto é maior. Normalizar e ter menos impacto no balanço das aéreas do que era no passado, que todo mundo fazia hedge e era um negócio mais constante. Alberto, a gente já tem visto algumas companhias, tanto europeias quanto americanas, sofrendo bastante. Europeias, por exemplo, a Lufthansa anunciou, acho que na semana passada, que ia diminuir 2.000 linhas de voos para vários países do mundo, voos internos também. Agora, imagina, chegando perto das férias do verão europeu, mas ia diminuir essas linhas. Nos Estados Unidos, a preocupação é com aquelas chamadas low cost. Na Europa também, que tem uma margem muito apertada, porque elas vendem tarifas mais baratas, sem direito à mala, com uma série de ressalvas. Essas companhias serão atingidas primeiro e como isso pode se refletir no Brasil? Você acha que haverá ou já houve diminuição das linhas? Como é que a gente já viu, já vê o efeito disso na prática? Não, perfeito. Na Europa é uma situação um pouco diferente, porque a Europa ela está com falta de fornecimento de combustível. Então, com o Estreito de Hormuz fechado, a Europa tinha 3 meses de estoque de combustível de aviação. Então, faltava combustível. Não é a nossa situação aqui na América Latina, tá? Não no Brasil, na Colômbia. O nosso fornecimento é diferente do fornecimento europeu. Então, lá foi um pouco mais, vamos dizer assim, mais grave do que a gente teve no Brasil. Nos Estados Unidos, você está completamente correta, né? A Spirit Airlines, né? Ela anunciou que poderia estar fazendo aí um Chapter 11, poderia deixar de operar, e o governo americano, semana passada, veio com um pacote para ajudar diretamente no equity da empresa, né? Colocar dinheiro na empresa, que é o que a gente não vê no Brasil, né? A gente não viu isso ainda aqui. As companhias aéreas aqui do Brasil vêm de outro ciclo, né? Então, todas as três com balanço mais organizados, né? Fizeram o Chapter 11, renegociaram as suas dívidas, né? Então, por enquanto, a gente não vê esse mesmo problema aqui para o Brasil.
E sobre a diminuição de destinos, a gente já vê isso no Brasil, ou tem essa possibilidade, talvez aquelas linhas, aquelas rotas menos lucrativas ou com menor demanda? Não, é muito bem apontado, assim. Eu imagino que haverá, não ainda, mas haverá uma racionalização de rotas, sim. Como eu mencionei anteriormente, rotas mais curtas, né, mais caras, que você gasta mais combustível, podem ter uma frequência diminuída, otimizando, né, a rota das empresas aéreas. Mas, por enquanto, a gente não teve nenhum guidance das empresas reduzidos, né? A gente tem, na média, aí, as empresas falam adicionar entre 5% e 12% de oferta de assentos no Brasil, está mantida por enquanto. Claro que isso muda com o tempo, né? Mas, por enquanto, no geral, a oferta de assentos está mantida, mas com certeza deverá haver uma racionalização de algum trecho e outro, dependendo desse consumo maior de combustível também. Alberto, e só menos de um minuto, só para a gente terminar, daqui até até o fim do ano, mesmo que esse conflito minimamente se resolva, você ainda vê o preço do petróleo, consequentemente da querosene de aviação, muito pressionado? Quer dizer, a gente ainda deve viver esse cenário até o final de 2026? Amanda, cortou um pouquinho para mim, mas se eu entendi, é para ver a normalização desse cenário, né? Sim. É, o que a gente tem visto na curva do petróleo, né, é a liquidez muito forte no curto prazo, mas pouca liquidez no longo prazo. Então, assim, o pessoal apostando um pouco em 2027 no preço. Então, na curva a gente vê uma normalização muito forte, né? A gente vê o preço do combustível caindo bastante, mas com pouca convicção, vamos dizer assim, né? Pouca gente colocando. Que pena. A gente teve um probleminha no sinal. Um momento de muita instabilidade. Sim, e a gente está tendo uma Opa. instabilidade no sinal, Alberto, mas ficou super compreensível, didático. Obrigada demais pela sua participação aqui no Mercado Aberto, viu? Volte sempre.